Ô, meu amigo Denis! Grande Mônico Reis. E aí, como é que você tá? Tudo jóia, meu querido amigo. Boa noite aí para todo mundo que está nos assistindo, né? Tô vendo aqui o pessoal também que está chegando aí. Vanessa, Aline Queiroz, enfim. Sejam bem-vindos aí para o nosso bate-papo de hoje. Pô, muito legal. Então, vamos esperar mais um pouquinho pro pessoal chegar. Já tô vendo que já tá aumentando o número aqui. E aí, Alexandre, José Carlos, boa noite para vocês. Pessoal, queria pedir a ajuda de vocês aí, quem puder clicar no aviãozinho aqui, ó, e já chamar o pessoal, já convida uns 5 amigos para poder vir participar aqui, né? E assistir essa live com a gente, e bater um papo aqui com a gente. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que é crucial na nossa vida, essa questão da arte. Então, sejam todos bem-vindos. Se puderem compartilhar, chamar o pessoal para vir assistir, vai ser muito legal. Isso aí, pessoal, faz o convitinho aí muito importante para a gente poder falar um pouco sobre arte para o máximo de pessoas possível, na verdade, Mônico. Porque, enfim, a nossa linguagem aí maior. Lembrando que quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, tem esse botãozinho de interrogação aqui. Pode fazer perguntas que no final a gente vai responder, beleza? Agora deixa eu tomar minha aguinha aqui com a minha canequinha de um artista famoso aí. Opa, também tem a minha, ó, Mônico. Bom, deixa eu falar uma coisa para você, Denis. Em primeiro lugar, eu queria dizer que para mim é um grande privilégio, é uma honra estar aqui falando com você. Eu lembro que há 15 anos atrás, cara, eu conheci você e, meu, o dia que eu fui naquele Shopping Guatemi, eu acho, que você tava com um stand lá e Shopping Parque Dom Pedro. foi em Dom Pedro? Legal. E aí eu conheci você e eu falei, nossa, cara, que alegria conhecer esse grande artista, né? Para mim, naquela época era um sonho, né? Viver de arte, né? Poder trabalhar com arte. E, meu, hoje poder chamar você de amigo e poder fazer parcerias e exposições e estar aqui conversando contigo é uma alegria que sem palavras, velho, sem palavras. Cara, eu fico muito contente porque você é uma pessoa muito querida, um amigo muito querido que ultrapassa as fronteiras da arte, uma pessoa especial aí que eu tenho no mais alto grau da minha consideração, porque, enfim, a gente está sempre trocando mensagens aí, compartilhando boas novas e sempre tentando encontrar um jeito de se ajudar. Isso é bem difícil de encontrar por aí, né, Mônico? Então eu também aproveitar aí para dizer que eu também te admiro muito e que você não se lembra, mas a gente se conheceu um pouquinho antes. Você estava participando de um salão de artes aqui de Vinhedo, do qual eu era jurado. E eu fiquei muitíssimo impressionado com o seu trabalho, a caneta Bic lá, um desenho maravilhoso. Nós chegamos até a conversar, nós chegamos a conversar mas nunca demos continuidade a esse contato, só depois viemos estreitar os laços da nossa amizade um pouco mais adiante. Pô, que legal. Eu não lembrava disso não. Não lembrava disso não. Eu lembro de conhecer você mesmo ali no shopping, até que eu comprei a minha caneca preferida, né? E eu lembro que eu tinha essa mentalidade, né? Esse pensamento de um dia poder viver da minha arte e tal, né? Eu penso, nossa, olha que bacana, olha o trabalho do Denis, tal. E você sempre foi referência para mim, né? Não só como artista, mas como pessoa, e também a sua arte sempre me inspirou, né? Então, me sinto muito honrado por isso. Me sinto muito grato também, muito obrigado. Muito bacana.
Legal. Fico contente de saber. Boa Bom, noite aí, e Pati Ferreira. vamos lá, deixa eu ver quem que está entrando aqui, ó. Bruna, oi Bruna. Douglas, tudo bem? Ateliê Pati Ferreira, Lutero Oliveira, Fatiminha. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos começar então? Vamos conversar? Vambora, vambora. Eu separei alguns assuntos aqui para a gente conversar, que é justamente relacionado à arte, né? E como ela pode fazer bem para a gente, né? Então, o primeiro assunto aqui é a questão de a arte, ela pode ser vivida, ela pode ser admirada de várias formas, né? Em especial a música, na dança, na poesia, na pintura, em várias outras formas. E eu acho muito importante a arte na vida das pessoas, né? A gente sabe que existem profissões que são essenciais, né? Como os médicos, né? Atualmente os médicos, enfermeiros, bombeiros, né? E tudo mais, né? Mas a arte também ela tem uma grande importância na vida das pessoas, né? Porque ela mexe com essa questão do psicológico, né? Ela mexe com a mente das pessoas, né? Ela ajuda muito as pessoas em vários aspectos, né? Sem dúvida. Sem dúvida, Mônico. Eu acho que dentre tantos benefícios que a arte pode nos apresentar, talvez o mais marcante, na minha opinião, é que ela faz uma ligação entre o mundo real e o mundo onírico, o mundo da imaginação. Isso é fundamental para as pessoas, eu acredito, né? O entretenimento, é, a filosofia, como a arte te leva a pensar e a filosofar, e, enfim, essa é uma das coisas que eu entendo como mais importantes, como um dos benefícios mais importantes da arte. Seja ela qual linguagem seja, assim como se comentou a dança, a música, o teatro, a poesia, enfim, qualquer que seja a sua linguagem, ela é sempre uma ligação entre o mundo real e o mundo da imaginação. Com certeza. Os próprios artistas, né? Eles trazem a sua visão, né? A forma como eles enxergam o mundo para as pessoas e essa arte causa uma reflexão, né? Você vê, existem muitas formas de arte, né? Não é nem só essas que a gente citou, mas você vê, hoje em dia está muito na moda essa questão de assistir séries, né? Dessas plataformas, né? Então, meu, a gente que nesse momento agora a gente tem que ficar em casa, né, tudo mais, então a arte é extremamente importante na nossa vida, né? Não só a arte que você vê ali na parede, mas a arte que você assiste, a arte que você ouve, né, na música e na poesia e tudo mais, é extremamente importante. Né? A arte agora, nesse momento, ela é extremamente importante na nossa vida, né? Eu li, inclusive, esses dias uma reportagem dizendo que a arte ela tem grande ajuda nas pessoas nessa questão de depressão e ansiedade, que é uma coisa que está acontecendo muito, né, nesses últimos dias. E você sabe, Mônica, eu não sei se você já ouviu falar, os nossos amigos aí que estão chegando na live já ouviram falar dos hormônios da felicidade. Eu acho que assim que a arte ela pode causar vários efeitos, né? Depende do interlocutor como ele vai ser o entendimento. Mas a minha arte, a sua arte que fala sobre coisas alegres, coisas leves, coisas boas, ela ajuda esses hormônios aí, né, a liberar a endorfina, que é um estímulo químico mesmo, que os nossos neurônios enviam para o nosso corpo. Isso fisicamente nos proporciona mesmo um bem-estar, porque você realmente consegue controlar o seu estresse, né?
é uma coisa relacionada, é, não em todos os casos, mas no nosso caso, na nossa mensagem que a gente passa, ela ajuda no bem-estar nesse sentido de você é, cultivar alguma coisa alegre e boa, que é uma coisa muito importante nos dias atuais aí, devido a todo o cenário que a gente vem vivendo. Com certeza. Você sabe que, infelizmente, a gente entra nas redes sociais às vezes e se depara com muitas notícias ruins, né? As pessoas, algumas, né, no caso, gostam muito de compartilhar essa questão da tragédia, notícia ruim, números, né, e tudo mais. Não estou dizendo que não é verdade tudo, mas eles dão muita audiência para isso, né? E muitas vezes esquecem desse mundo maravilhoso que existe, né? Um mundo imenso, abundante, cheio de criaturas incríveis, né? Maravilhosas. E uma coisa que eu gosto muito na tua arte, Denis, é justamente você sempre dar ênfase às partes boas da vida, né? As partes positivas, né? Isso eu acho muito legal, isso sempre me chamou muita atenção, não só na questão das cores, mas também do tema que você emprega no seu trabalho, que eu acho muito importante a gente realmente poder lembrar de coisas boas, né? Coisas que a gente gosta de fazer e tal. Me fala um pouquinho dessa sua inspiração e por que você faz esse tipo de trabalho, assim. Legal. Assim, dando continuidade, né, um pouco ao que você falou, realmente a gente às vezes não consegue controlar e acaba dando mais espaço aí para as coisas negativas da nossa vida. E, poxa, um dia desses, essa semana, eu saí aqui para caminhar e até comentei com um vizinho aqui, eu falei, poxa vida, olha que dia lindo que está hoje, mesmo com toda essa tragédia acontecendo no mundo, né? O Deus não esqueceu de fazer o sol brilhar novamente e de demonstrar a magnitude da natureza aí para a gente celebrar o dia, mais um dia novamente. Então, realmente, para mim, Mônico, voltando assim a responder o que você perguntou, eu comecei a querer pintar o lado alegre da vida, que eu costumo falar, desde muito cedo. Eu comecei a minha carreira, para quem não sabe, minha primeira exposição com apenas 14 anos de idade. E quando a minha arte ainda era bem, estava bem no início, eu fui visitar uma galeria, ela começou a me mostrar outros artistas, eu recebi uma cadeirada logo de cara dessa galeria, né? Que a gente, os artistas, eles precisam saber ouvir não e dar continuidade à sua carreira, mas eu procurei ouvir o que aquele galerista estava me falando, o que ele falou dos equilíbrios das cores e como um quadro que ele me mostrou na galeria, como aquele quadro transmitia uma certa paz, uma certa alegria. E eu comecei a observar que a arte não tinha muita manifestação de alegria. Na época que eu comecei a desenvolver, eu não conhecia o Gustavo Rosa, não conhecia o Romero Brito, então eles não estavam tão em evidência assim, e eu não os conhecia. E que eles também são grandes defensores da alegria na arte. E, enfim, aí a partir daí eu comecei eu assumi essa missão de falar sobre as coisas boas da vida. E tanto é que a maioria dos meus quadros, os personagens estão sorrindo. Então, é assim que a minha história da alegria na minha arte. Então, você falou de passear de manhã, né? De caminhar e tal. Esses dias eu até postei no meu stories que eu estava vindo trabalhar e vi um tucano acompanhando o carro do lado, assim. Meu, fantástico. E agora eu parei para prestar atenção, cara, eu vejo direto tucanos e é a coisa mais linda de ver. E não é só tucanos, mas tipo vários passarinhos, né? Vários bichos diferentes, assim. E a natureza, ela é linda, cara. Às vezes você para reparar numa planta, numa flor, ou numa paisagem, alguma coisa assim. E esse mundo é maravilhoso, né? E falando também essa questão da arte, o que a gente pinta, eu também, cara, eu gosto de pintar só coisa alegre,
né? Coisa que transmite energia boa, né? Uma mensagem boa para as pessoas, né? Então, você nunca vai ver no meu trabalho alguma coisa relacionada a alguma tragédia, alguma coisa triste, melancólica. Não que eu não admire o trabalho das pessoas que façam, sabe? Mas eu escolhi, para mim, caminhar, né, desse lado, né, da arte e seguir criando pinturas que levam mensagens de alívio, mensagens de amor, mensagens de alegria, né? Então, eu acho que assim, cara, de coisa ruim o mundo já tem muito, então a gente precisa mais evidenciar as coisas boas, né? E levar alegria para as pessoas, né? E é justamente sobre isso que eu queria conversar com você agora, que é essa questão da gente levar alegria para casa das pessoas, porque a arte ela faz isso, né? Ela provoca sentimentos, emoções, lembranças. É muito legal isso, né? A pessoa, às vezes as pessoas vêm fazer alguma encomenda e pedem alguma obra em especial, e é muito legal você ver a história, saber que aquilo vai provocar um sentimento na pessoa, né? Ela vai chegar em casa depois do trabalho, cansada, às vezes preocupada, cheia de estresse e tal, e aí ela vai olhar para a obra e vai, costumo dizer, virar a chavinha. É muito legal isso daí, né? Isso aí causa um bem-estar, a saúde emocional que a gente acaba trabalhando um pouco, falando de alegria. Eu sigo a filosofia do Vinícius de Moraes, que é melhor ser alegre do que triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Eu sigo essa filosofia na minha vida e é isso que eu falo na minha arte. E você acaba levando isso, é claro, você trabalha uma frequência de um pensamento positivo e mais alegre nas pessoas. Então eu também tenho esse feedback, às vezes o pessoal do meu Instagram comenta, poxa, que legal começar o dia com a sua arte, que maravilhoso. Enfim, tenho também pessoas, clientes, investidores que me mandam isso. Até teve um cliente no ano passado que eu retratei, né, porque a gente faz quadros sob encomenda, o Mônico também faz aí com uma excelência maravilhosa. A gente faz sempre respeitando as características da nossa obra, mas a gente sempre faz retrato também algumas famílias. E teve um caso de um pessoal que quis encomendar uma obra de arte onde eu falava de um dogzinho deles que tinha morrido. E, cara, quando o quadro chegou lá em Pernambuco, lá, eu recebi uma mensagem, um áudio assim, o cara tava chorando, sabe, muito emocionado. Falou, olha, eu não tenho nem palavras aqui para agradecer o sentimento que você causou, a emoção de eternizar um momento tão importante para nós. Então isso aí é muito legal da gente ouvir, é muito gostoso. Às vezes a gente, Mônico, muitos anos eu trabalhei com galerias e você acaba não tendo muito contato com as pessoas que admiram o seu trabalho e que gostam. E hoje, com a internet, as Instagram, Facebook, tudo isso, ele aproximou muito o artista das pessoas. E a gente Exatamente. acaba recebendo esse feedback mais pujante, mais forte. E isso é muito legal para o artista, é uma recompensa e tanto. Né? A gente não fica mais ali atrás nos bastidores, né? O artista agora ele precisa se mostrar, né? Ele precisa conversar, dialogar mais com as pessoas. E eu sou, nossa, muito feliz por poder conversar com as pessoas, conhecê-las, conhecer as suas histórias. É cada história linda que eu recebo, cara. E, meu, é demais isso na nossa profissão, né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu fiz uma viagem com a minha família e essa viagem marcou, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu quero que você faça uma pintura retratando isso. E aí você vai e eles te dão a liberdade de você criar, e aí você envia a obra, manda foto para eles, e eles olham e começam a chorar e ficam muito felizes. E, meu, é gratificante demais. É uma coisa que a gente sente no coração aqui, que estamos
fazendo a coisa certa, sabe? Levando a mensagem boa, isso aí é muito legal. A arte, ela provoca isso, né? Costumo dizer que a arte, ela não é, assim, claro, evidenciando a arte tangível, né? Pinturas, desenhos, esculturas. A arte, ela não é mera decoração. A arte, ela precisa tocar o coração das pessoas, né? Ela precisa levar uma mensagem, ela precisa despertar algum questionamento, né? Então, meu, é muito legal, cara, muito legal isso daí. Eu sou muito feliz, muito realizado nessa nossa profissão. E é muito legal, Mônico, porque a arte, para ela conversar com alguém, você não precisa ser nenhum grande entendedor. Eu acho que isso aí tem que ficar para os críticos de arte, para os experts, mas Exatamente. qualquer um se comunica com a sua arte, com a minha arte. Eu sempre falo isso para os meus investidores, para os meus admiradores do meu trabalho, e que não precisa entender de arte, você basta sentir. Uma coisa de pele, de sentimento, de emoção. Você tem que conversar, ter um diálogo emocional com a obra de arte, e isso basta para você admirar. Não precisa fazer dissertação nenhuma, na verdade. É. Eu, assim, recentemente eu costumo elaborar alguns textos, né, para falar um pouquinho de qual que é o meu pensamento, o que eu quis, né, demonstrar em relação à arte. Mas eu acho que a arte, ela é o que a pessoa sente em relação ao seu trabalho. Já aconteceu muitas das vezes de eu mostrar um trabalho para uma pessoa e perguntar qual é a sua percepção em relação a isso. Cara, é impressionante como as pessoas, assim, elas viajam, elas vão longe, né? Como a imaginação, como as pessoas são criativas e elas vão a lugares incríveis, assim, né? Elas chegam a um raciocínio que até a gente que fica com a cabeça borbulhando de ideia, a gente não tinha parado para pensar nisso. Então a arte provoca isso nas pessoas, né? É muito legal, é muito legal. É muito interessante isso, né? Muitas vezes é diferente do que a gente está tentando falar, a pessoa tem uma outra percepção, vê, enxerga de uma outra forma aquela obra de arte, e é muito legal. Eu estive pesquisando um pouco sobre o efeito das cores nas pessoas, que, assim, eu acho que eu não sei você, mas eu trabalho as cores de uma forma muito intuitiva. A gente que é artista, a gente tem lá uma visão um pouco mais estética das cores e vai trabalhando, não pensa, eu pelo menos não penso muito nessa construção, ela vai fluindo no quadro, é uma coisa muito natural. Mas eu estive pesquisando e tem várias evidências científicas aí que dizem que é exatamente isso, cada pessoa tem uma percepção das cores. Né? O azul passa uma coisa, o amarelo passa um outro tipo de coisa para uma pessoa ou para outra, depende das circunstâncias de vida dela, das experiências. É muito particular, e a arte em si é muito particular. Ela fala com cada pessoa de uma maneira muito singular e muito especial. Então, lá no meu trabalho também, quando eu vou criar, as minhas cores eu vou criando tudo na hora. É que nem você, assim, é muito intuitivo, né? Eu já tenho mais ou menos uma ideia de como vai ficar a pintura, mas assim, exatamente não tem, porque eu vou criando e vai acontecendo. Eu já tenho mais ou menos uma ideia inicial de como vai sair essa pintura, mas conforme eu vou executando, vão surgindo novas ideias, vão surgindo novas percepções e, consequentemente, novas cores, novas texturas, né, novos detalhes. E isso é muito legal. A gente, assim, eu costumo dizer que eu não sei como o quadro vai ficar pronto. E a hora que eu termino ele, eu fico surpreendido, porque não é nada disso que eu tinha planejado, sabe? Sai muito diferente. Assim, as linhas saem iguais, como eu comecei e tal, mas as cores, os detalhes e tudo mais. E é a questão de você deixar a arte fluir, sabe? Gosto muito disso. Tanto é que quando eu faço algum trabalho exclusivo, assim, sob encomenda, eu sei que você também faz assim, nós já conversamos sobre isso. Mas eu peço essa liberdade para o investidor,
para que ele, geralmente eu faço um estudo, eu sei que você também faz um estudo sobre o tema, respeitando as características do meu trabalho, você do seu, e eu falo para ele, eu só peço essa liberdade, que as cores eu preciso ter total liberdade aqui, porque é uma coisa que não tem muita, assim, como você já prevê, eu gosto de ter essa total liberdade, assim, e fazer do meu jeito isso aí. Eu preciso dessa liberdade para pintar. Eu acredito que você também faz assim, não é, Mônica? Então, e você sabe que quando o nosso investidor ele te dá a liberdade de criar, não só na questão das cores, mas questão do desenho também, questão da arte no geral, quando ele recebe essa imagem, assim, a questão da expectativa, ela é. Quando a pessoa vê o quadro pronto, a emoção é muito maior. Porque quando ele pede algo assim, eu quero assim, assim, assado, com detalhe assim, com detalhe assado. Quando ele recebe a pintura, ele já recebe aquilo que ele esperava. Agora, quando ele te dá liberdade e você cria algo que vem do seu coração e a pessoa vê isso pela primeira vez, você sentir aquilo, você sentir aquela emoção dela ali, é uma experiência sem palavras. É muito legal, muito legal. Realmente é uma surpresa. É você acreditar ali no artista que vai falar do jeito dele, o que você gostaria de tal coisa e tal coisa, mas dá essa liberdade para ele falar do jeito dele, como ele enxerga a tal determinada cena. Isso é bem legal. E você vê que a gente, assim, no caso, você e eu, a gente gosta de fazer as coisas sempre bem coloridas, né, bem divertidas, tal assim. E a nossa arte é completamente diferente, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que, meu, existe uma infinidade de artistas maravilhosos, trabalhos incríveis por aí, né? E que, assim, não existe esse negócio de concorrência entre nós artistas, né? Existe essa questão de sermos colegas de profissão. Então, assim, eu conheço alguns artistas e admiro muito o trabalho deles, né? Porque eles fazem com técnicas absolutamente diferentes, assim, e um trabalho mais bonito do que o outro, sabe? E eu fico muito feliz de conhecer pessoas, assim como você, né? Assim como outros artistas que a gente conhece do nosso meio, que ajudam uns aos outros, né? O exemplo, por exemplo, do nosso amigo lá, o Bruno Portela, que ajuda os outros artistas, né? O Adonis também, e infinidade de outros artistas, né? Eu acho muito legal essa questão da gente se ajudar, né? E da gente reconhecer o trabalho do nosso colega de profissão, né? Porque eu acho que a arte tem que levar só coisa boa, né? E nós artistas fomos escolhidos, né? Para seguir por esse caminho. É muito legal isso. É claro, não, cada um tem suas particularidades, sua identidade, então não tem que ter essa não. Realmente eu fico muito feliz de ter dos meus amigos artistas que eu tenho, não são tantos assim, porque eu sou um pouco introspectivo, assim, acabo sendo um pouco introspectivo para me relacionar com outros artistas, mas tenho poucos mais bons amigos no mundo da arte, e eu acho que não existe conflito, assim, na minha opinião. Cada um tem a sua linguagem, cada um tem o seu caminho, o jeito de cada um de nós ver o mundo é muito particular, muito singular, como indivíduo. Então, na arte, mesmo que às vezes exista algum paralelo entre os artistas, eu acho que a singularidade é muito maior entre eles, né? Porque são obras únicas. O artista ele faz uma obra única, uma coisa que tem a raridade de ser feita apenas por ele. Então, não tem que ter essa não. Com certeza. Eu acho que o importante de tudo isso é a gente conseguir levar as mensagens, né, de amor, mensagens de luz, de esperança para as pessoas, porque eu acho que essa é a nossa função, né? Esse é o nosso propósito, né, do nosso trabalho, né? É claro que a gente é remunerado por isso, né? É o nosso ganha-pão, mas o principal motivo pelo qual a gente escolheu
essa profissão é justamente levar cores, levar alegria, né? E energia boa para a casa das pessoas, né? Inclusive eu estava vendo uma matéria esses dias dizendo que a arte ela tem ajudado muito, né? Eu até falei no comecinho do vídeo que ela tem ajudado muitas pessoas nessa questão da ansiedade, né? Nessa questão da depressão, tal, né? Algumas pessoas vão lá e fazem algum curso de desenho, algum curso de arte, música, né? E isso tem ajudado muito, né, as pessoas, né, a melhorarem, né, nessa questão. Porque assim, e tem até a questão de alguma doença, alguma coisa que a pessoa tem física, que está ligada diretamente à questão mental, sabe? Eu acho que assim, muitas das coisas que acontecem fisicamente é alguma coisa mental. Então a pessoa ter uma vida mais serena, vida mais calma, mais alegre, mais feliz, ela melhora em muitos aspectos na sua vida. Sim, especificamente falando de ansiedade, Mônico, eu acho que assim, a observação, muitas vezes a observação de um quadro muda, a sua percepção pode mudar diariamente ali de uma obra de arte que você vê, ela está vendo ela lá diariamente e cada dia você encontrar alguma coisa nova naquela arte. Isso acontece muito, né? No nosso caso das artes visuais, acontece muito. E eu acho que assim, as artes, no geral, isso pode acontecer tanto para as boas emoções quanto para emoções um pouco mais carregadas, né? Por exemplo, se você analisar a obra do Cândido Portinari, né, o quadro dos Retirantes ali, é um quadro maravilhoso, mas ele chega a ser até agressivo, mas ele está falando de emoções. Um fotógrafo de emoções, o artista. Então ele tem que ter essa liberdade. A gente tem como proposta, eu, Denis Esteves e o Mônico Reis, falar sobre o lado alegre da vida, sobre as coisas boas. Essa é uma particularidade nossa. Mas não só esse tipo de assunto é importante, mas, enfim, os sentimentos e as emoções em geral, porque é importante para o autoconhecimento da pessoa, para a pessoa ela poder, enfim, refletir, autoconhecimento e uma série de benefícios para a pessoa. Com certeza. Tem essa questão do autoconhecimento, né, e também poder enfrentar, né, os seus problemas, as suas dificuldades com uma certa serenidade, né? Acredito que a arte em todos os meios, né, ela ajuda bastante, né? Eu, por exemplo, gosto muito de assistir séries, né, de assistir filmes, né? Gosto de ouvir uma boa música, inclusive quando eu estou pintando, dificilmente eu não estou ouvindo música. Então, assim, tem dias que eu estou mais para o rock, tem dias que eu estou mais para música clássica, tem dias que eu gosto de ouvir músicas de louvor, enfim, vai do rock ao Padre Marcelo, vai. E assim, a música é extremamente importante na nossa vida, né? Ela anima a gente, né? Tem músicas, por exemplo, músicas do pop, que elas trazem uma alegria, né? Um ânimo para a gente começar o dia, né? E a arte, em todos os aspectos, ela mexe muito com a gente, né? Você também ouve muita música aí quando você está pintando? Eu ouço, Mônica, eu ouço bastante. Inclusive, alguns quadros. Atualmente, vou ser bem sincero com você, eu tenho fases. Tenho fases que eu ouço muita música para pintar e tem fases que eu gosto de ouvir os meus pensamentos. Mas eu sou uma pessoa muito musical também, gosto muito de música. E tem um quadro recente que eu fiz agora, que se chama Aos Pés do Redentor, que é um Cristo Redentor, que ficou muito bonito. E desde o começo eu comecei a pintar ele, eu comecei a imaginar essa música. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Ela não saía da minha cabeça o tempo todo ali. Ela estava, eu mesmo sem ouvi-la, ela estava assim na minha cabeça de uma forma e ela
ajuda, ela contribuiu no desenvolvimento do quadro. Ela acaba uma reunião de emoções ali que a gente passa enfim, foi muito bacana essa. E tem vários quadros que eu já fiz assim que são inspirados em alguma música que vem na minha cabeça. Não necessariamente eu estou ouvindo ela no momento de pintar, mas ela vai participando do meu processo ali de realização A do. música ela te dá inspiração para você criar também ou só no processo? Cara, às vezes dá, mas, por exemplo, é muito engraçado. É uma coisa meio que vai surgindo ali. Eu não pensei em nada disso antes de começar o quadro. Mas eu comecei a fazer aquela música, veio na minha cabeça, sabe? Que nem chiclete, assim. Eu fiquei o quadro inteiro pintando o quadro e pensando nessa música. Foi muito engraçado. Já aconteceu outras vezes. Não é toda vez que isso acontece, mas com esse quadro aconteceu isso. Muito, muito legal. Muito Ah, tava lembrando gostoso. que teve uma vez que eu pintei um quadro de um tubarão, né? Um tubarão, cara de mal, assim, e tal, mas eu fiz ele todo colorido, né? Tons de laranja, amarelo, vermelho, rosa. E aí eu lembro que eu postei um videozinho dele, né? No Instagram e coloquei aquela música do tubarãozinho, Baby Shark, cara, um mês pra tirar aquela música da cabeça, mano. Mas Mas é assim, legal. marcou. Eu acho que faz. Cara, toda vez que eu olhava para o quadro, eu lembrava da musiquinha do Baby Shark, né? É incrível, né? Como marca, né, a vida da gente, né? É verdade. E uma coisa que você estava falando você estava falando né, da importância da arte na percepção das pessoas e que tem muita gente também que está fazendo lá, está fazendo aulas de música ou aulas de pintura, de cerâmica, do que puder, né, nesses momentos. E isso também é muito legal porque é um jeito da pessoa extravasar, né? Então, não é importante apenas para o interlocutor que observa e reflete e equilibra a sua saúde emocional, mas também é importante como forma de descarregar, de se liberar, de se libertar, depois de um dia de trabalho e tal, estresse, você poder ali pintar. Para a gente é um pouco diferente. Eu não sei como é para você. Para mim, o momento mais legal, assim, que mais íntimo no meu processo é o momento que eu crio, né? Quando eu faço o desenho ali no quadro e tal. E depois a pintura, ela vai fluindo, tem emoção, tudo também, mas aquele momento mais íntimo e de inspiração é no momento do desenho. Mas para a pessoa que, assim, eu lembro dos meus primeiros quadros que eu pintava, quando eu pintava, cara, era como se eu tivesse, assim, não dá nem para explicar a sensação, é uma sensação de alívio, de urgência, sabe? Que eu tinha que pintar, você tem que pintar para se sentir, você se sente preso, eu me sentia preso, quando eu fiz a minha primeira exposição, até eu vou contar aqui uma história rapidinho, Pode falar. a minha primeira exposição, quando eu tinha 14 anos de idade, eu tinha um professor de artes plásticas que na escola que ele observou meu talento assim e conversou com a minha mãe e tal. E foi mais ou menos na mesma época que eu conheci o Sarro e o Sarro também assim foi um mentor para mim na minha carreira e tal. Mas esse professor foi uma das primeiras pessoas. Quando eu conheci o Sarro falava, olha, eu pintei na Praça da República não sei quantos anos e tal. E eu cheguei para esse meu professor, eu falei, olha, eu vou lá na Praça da República, eu vou botar uns quadros lá, eu vou pintar. Ele falou, não, você vai fazer uma exposição. E ele organizou lá a minha primeira exposição. E aí eu lembro que o primeiro quadro que eu pintei foi depois de uma briga que eu tive com a minha mãe. Eu fiquei todo explosivo, em vez de explodir, assim, eu fui lá e pintei e saiu uma coisa. Então, foi emoção pura, sabe? Então, é uma catarse, assim. É legal não só para a pessoa que vê, que observa, mas também fazer como terapia, né? Como uma opção de Terapia, terapia. exatamente. É uma coisa que eu ia falar. Não é só o interlocutor, como você disse, né?
Hoje em dia, a gente tem uma facilidade muito grande, que é a questão de poder fazer cursos através da internet. Né? Então, hoje você tem cursos online, você tem o YouTube, onde tem muito material gratuito, né? Onde você pode fazer curso de desenho, de pintura, de escultura, aula de violão, de dança, de uma infinidade de coisas. E isso ajuda muito as pessoas, né? Porque a gente passa muito tempo em casa, né? Então, se a gente puder usar essas ferramentas da internet ao nosso favor, para a gente poder adquirir mais conhecimento e conseguir fazer coisas que nos deixam mais felizes, mais alegres, isso é muito maravilhoso, né? Então, assim, até a questão da própria arte, agora invertendo o assunto para a questão do interlocutor. Às vezes a gente passa muito tempo em casa, certo? E aí, quando a gente tem a oportunidade de assistir um filme, de ver uma série, de ouvir uma música, de ler um livro, ou de admirar uma obra de arte na nossa casa, é muito legal isso, é muito importante. Sim, sim, não tenha dúvida. É claro, isso aí é fundamental. Acho que a arte é necessária. Ela é necessária para o bem-estar, na minha opinião. Teve uma Então, época, Denis, que tinha umas postagens no Facebook de algumas pessoas dizendo que a arte não era tão necessária, né, que o mais importante era realmente a medicina, a engenharia, a arquitetura e tudo mais. Claro que essas profissões são extremamente importantes, né, elas são fundamentais, são essenciais. Hoje em dia é muito discutido isso, essa questão do que é essencial e do que não é, né? E eu volto a afirmar que a arte, nesse cenário atual, ela se torna extremamente indispensável na nossa vida. Se a gente não tiver arte, a gente fica louco, a gente fica maluco, entendeu? Então a gente claro, tem que, de alguma forma, extravasar tudo isso que a gente tá sentindo. Né? É uma pressão muito grande por tudo isso que a gente está passando. E a arte, ela ajuda para a gente aliviar de uma certa forma. Deixa eu só fazer uma paradinha aqui. Pessoal, vocês que querem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, usa esse botãozinho aqui embaixo aqui, ó, do pontinho de interrogação. Pode fazer as perguntas que daqui a pouquinho a gente já vai responder, beleza? Mônico, e voltando aí em cima disso que você está falando, muito interessante, eu acho que as pessoas não tem nada que ficar medindo o quanto uma coisa é mais essencial que a outra, sabe? Não é mais ou menos, Relativo, né? cara, quem é capaz de dizer se é alguma coisa essencial ou não é a própria pessoa. Então, tudo tem um grau de importância diferente para uma pessoa ou para outra. Até eu assisti um vídeo do Gabriel Pensador, outro dia eu mandei para você. Eu vi. Ele fala de parar um pouco de apontar tanto o dedo, sabe? E olhar para dentro da gente, sabe? Vamos preocupar em medir o que é mais essencial poxa, não se compara, lógico, a medicina é importantíssima, a ciência, mas a arte, enfim, também sabe, não tem como ficar medindo essas coisas. Não tem que dar espaço para tudo, respeitar e dar espaço para tudo, não é verdade? Com certeza, com certeza. A gente não tem que ficar julgando. Hoje em dia as pessoas gostam muito de julgar, não é verdade? A gente não tem que julgar. A gente não sabe como que é a vida da outra pessoa, né? A gente não sabe o que ele está passando, né? Então, não dá para você dizer o que é mais importante, o que é mais, né, essencial, né? E assim, claro que essas outras profissões são extremamente importantes, mas eu julgo a arte também como fundamental na vida das pessoas, e isso há muitos anos. A arte, ela existe desde a época do Homem das Cavernas, né, que desenhavam, fazia as figuras rupestres, né, e tudo mais, entendeu? Então, assim, passou-se gerações, gerações, e a arte acompanha a humanidade e vem nos ajudando a compreender mais, né? Então, é extremamente importante. Sim, sim, sem dúvida contribuiu para a evolução humana, a evolução cultural, a evolução intelectual das pessoas, sem dúvida que ela é importante. Enfim, o negócio é a gente parar de julgar
se é mais importante do que uma coisa ou outra. Tudo é importante, cada pessoa vai decidir o espaço que ela vai dar para a arte ou para outra coisa, mas é importante. Não tem como negar que não seja importante. Bom, passou 40 minutos quase aqui. Vamos começar a responder Boa. as perguntas. Estou vendo que algumas pessoas já haviam feito algumas perguntas aqui em cima, ó. Vamos lá. A Leila perguntou: o que vocês mais gostam de pintar? Quer fazer as honras? Ah, cara, eu gosto muito de pintar, assim, cada vez que eu pinto, eu quero pintar uma cena cotidiana diferente do que eu já pintei. Então eu gosto muito de retratar as figuras humanas em cenas divertidas e que surpreendam as pessoas, que tenham uma certa ironia, que fale sobre as coisas alegres. Eu gosto de pintar a figura humana, estilizada do jeito que eu pinto. E você, Mônico? Cara, é como eu falei, eu acredito num mundo maravilhoso, um mundo cheio de criaturas e paisagens incríveis, maravilhosas. E eu gosto de retratar tudo que existe de belo, de bonito nesse universo. Então, natureza, animais, passarinhos, plantas, flores, tudo, tudo. Eu gosto de tudo que é bonito, que é belo, que traz alegria, que lembra de alguma coisa boa para as pessoas. É o que eu gosto. Eu gosto de transmitir esse tipo de mensagem. Legal. Tem mais alguma pergunta aí, Mônico? Vamos ver mais uma pergunta que o pessoal fez aqui, ó. A Bruna perguntou: vocês já pintaram algo por ter sonhado com aquilo? Quer começar? Quer começar ou eu começo? Começa essa você. Bruna, é o seguinte, eu tenho a minha inspiração nos momentos mais diferentes. Quando eu estou no trânsito, quando eu estou no banheiro, quando eu estou caminhando, enfim, e quando eu estou dormindo. É incrível. Só que assim, eu tenho ideias durante um. Às vezes minha cabeça fica borbulhando de ideias assim, né? E quando eu estou dormindo, é a mesma coisa. Eu continuo pensando nas coisas, vindo ideias. Só que da mesma forma que eu tenho essa criatividade que fica o tempo todo ali, né? Eu tenho uma memória muito ruinzinha. Então, assim, já aconteceu de eu levantar, tipo, 2, 3 da madrugada com uma ideia de um sonho que eu tive, e aí eu vou lá, tenho que anotar no papel, tenho que escrever, faz o rascunho, né? Porque senão eu esqueço. Então, assim, já aconteceu de muitas vezes, não foi só uma vez, não, foi várias vezes, de eu ter sonhado com algo, e aí eu levanto, vou lá, pego meu caderninho, anoto, e no dia seguinte, independentemente se eu estou fazendo encomenda, se eu estou fazendo alguma série, eu vou fazer aquilo porque é aquilo que me dá vontade, é aquilo que eu estou inspirado. Eu vou te falar, teve uma única vez que eu tive um sonho muito maluco. Eu ainda não pintei esse quadro, mas eu vou pintar. Eu sonhei, cara, que eu tava assim com umas rédeas em cima de um crocodilo num lago, assim, ó, pilotando um crocodilo nas rédeas. Eu tava controlando ele e tal. E, cara, é muito simbólico demais um sonho desse. Eu até fiz um estudo, mas ainda não pintei, porque eu quero pintar num formato grande esse quadro. E eu tenho algumas ideias para fazer ele e eu ainda acabei não pintando. Mas foi a única vez que eu tive assim, um sonho que eu falei, meu, eu vou fazer um quadro sobre isso. Mas eu ainda não fiz, mas hei de fazer. Eu gosto de fazer algumas pesquisas antes de dormir, então eu acho que mistura tudo na minha cabeça, e na hora que eu estou dormindo vem um monte de sonho. Né? Acho que é isso. Eu preciso dar um pouco mais de relaxada antes de dormir, porque senão eu realmente não descanso. Vamos lá. JCRPJC perguntou: o seu estado de espírito interfere na sua pintura? E de que forma? Quer responder? Posso responder. Para mim interfere muito, demais. Se eu não estiver bem, realmente, eu prefiro não pintar.
não consigo pintar. Porque é aquela coisa, a gente está falando sobre emoções, no meu caso e no seu, a gente fala sobre coisas alegres, então se você não estiver bem, se tiver algum fio desencapado lá, não dá, não sai. É porque não é uma coisa mecânica, é uma coisa que você põe ali a sua emoção. Então, realmente, a gente tenta não deixar que essas coisas influenciem, mas às vezes não dá, às vezes são coisas terríveis que realmente precisa ser uma coisa muito forte para que eu não assim deixe de pintar, mas eu assim eu prefiro às vezes se estou ruim naquele momento, eu gosto muito de pintar de manhã, mas por exemplo, se tiver um problema, eu vou pintar de tarde ou um outro horário, por exemplo. Preciso estar com a cabeça boa para pintar. Entendi. JCR é o seguinte, eu adotei um hábito de não ler notícias de manhã, porque se eu ler alguma notícia triste, aquilo acaba com o meu dia, cara, e acaba com o meu dia de uma forma que eu não consigo criar, eu não consigo pintar. Às vezes a pintura já está bem iniciada, ela já está num estágio bem avançado, mas eu não consigo dar continuidade nela, eu não consigo colocar os meus sentimentos, as minhas emoções, eu não consigo colocar um pedaço de mim naquela pintura, porque aquilo vai para uma pessoa. Então, se for para colocar algo ruim, alguma percepção triste, alguma coisa nesse sentido, eu nem toco na tela. Vou fazer orçamento, vou fazer pesquisa de referência, vou comprar material, vou sair, vou fazer alguma coisa. Mas pintar, naquele momento, é que nem você, Denis, às vezes eu posso deixar para mais tarde ou para algum outro momento, se eu estiver melhor, eu vou lá e vou pintar. Mas naquele momento, depois de ter visto alguma notícia ruim, se eu estiver triste, chateado, incomodado com alguma coisa, não sai. É incrível, cara, que às vezes até para você desenhar, se eu estou nesse estado de tristeza, de incômodo assim, eu rasgo uns 10, 20 papéis e não sai. Agora, se eu estou bem, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, sai de primeira. Eu deveria ser mais profissional, eu acho, né, nessa parte. Mas, cara, não tem como. Mas eu acho que a gente tem que dar um jeito de fazer as nossas coisas, nossas responsabilidades, nos momentos, equilibrar o nosso pensamento, mas quando não estiver legal, não fazer. Porque não é só pintar. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Se eu não tiver com a cabeça boa, cara, eu não cozinho, eu não gosto, não sai legal, sabe? Então, à medida que a gente puder controlar um pouquinho isso, é legal, porque nós vamos ter melhores profissionais em todos os setores quando eles conseguirem identificar isso aí e desenvolver o trabalho deles da melhor forma possível, com a potência máxima da energia que eles puderem para realizar. À medida do possível, é claro, nem sempre isso é possível em todos os segmentos. Mas... Uhum. Olha, o JCR já disse aqui, ó, José Carlos, sou seu cliente de Jundiaí, Denis. Sou seu fã. Abração. Abração, Zé Carlos. Valeu por participar aí, viu? Fiquei contentíssimo aí que você participou. Legal. Sol de Sofia, ela fez uma pergunta aqui. Isso acontece comigo também, mas é porque você entra na vibração da arte e se conecta com outras dimensões. Pode ser isso mesmo, né? Mas a gente precisa, eu acredito, de criar algum tipo de blindagem para não atrapalhar no nosso profissional, porque a gente tem uma rotina, né? A gente é profissional e a gente precisa dar uma controlada nisso, mas é difícil. Renata perguntou, às vezes olhamos o todo, mas também temos que olhar o detalhe. Como você equilibra essas inspirações? Às vezes olhamos... Não entendi também. Às vezes olhamos o todo, mas também temos que olhar o detalhe. Como você equilibra essas inspirações? Bom, eu, Renata, gosto de simplesmente começar o trabalho. Entendeu? Então eu sei que eu tenho que fazer um fundo, tenho que fazer os detalhes, as partes maiores, né? E aí eu vou pintando, eu vou deixando acontecer. E aí uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, eu estou ali concentrado, ali junto da tela pintando,
eu gosto de virar de costas para ela, me afastar, dou, sei lá, uns 10 passos e olho para ela de novo. Eu olho, eu tenho uma percepção bem diferente. Aí eu olho, pô, ali tem que colocar uma bolinha ali, ali tem que colocar algum detalhezinho ali, ali precisa de mais cor. Então, assim, é como se fosse um namoro, assim, sabe? Eu faço um pouquinho, né? Aí depois eu volto, vou tomar uma água, tomar um café, aí eu volto, olho para ela de novo, pô, peraí, precisa de mais um detalhezinho. Aí eu vou fazendo, vai acontecendo e vou equilibrando. É assim que eu faço. E você, Mônico, é super detalhista no seu trabalho. O trabalho do Mônico eu já comentei isso com você, que eu admiro os detalhes. Teve uma moto incrível que ele pintou, que tinha cada detalhe. E eu já tenho uma particularidade, eu não gosto tanto desses pequenos detalhes no meu trabalho. Às vezes, algumas obras têm algum grau um pouco maior de detalhes, mas eu gosto mais de ter a liberdade de não fazer tantos detalhes na proposta da minha arte. Assim. Então eu equilibro assim, eu não faço tantos detalhes e faço mais a visão macro aí da arte. Eu equilibro dessa maneira. Bom, vamos lá, vamos às perguntas que o pessoal perguntou na caixinha aqui, ó. Eu já vi a pergunta da Leila, o que vocês mais gostam de pintar? Aí a pergunta do Rafael, Rafael Bernadette. Quanto tempo para realizar uma obra? Olha, Rafael, é muito relativo, né? Existem obras que são grandes, grandiosas, cheias de detalhes, e outras que são mais, como eu posso dizer, mais simples. Outras que a gente tem um pouco mais de experiência para fazer, para realizar, a gente está mais acostumado a fazer daquela forma, então flui de uma maneira mais rápida, né? Digamos assim. Algumas exigem um pouco mais de pesquisa. Né? A gente precisa pesquisar um pouco mais, saber um pouco mais sobre aquela história daquela pintura, daquela obra. E aí a gente vai criando, vai acontecendo, e aí depois surgem novas ideias, e aí a gente coloca um pouco mais. Agora, quando é uma obra que a gente já tem uma ideia fixa, a gente já sabe mais ou menos como vai fazer, aí vai bem rápido. Mas assim, não tem... Às vezes eu consigo fazer uma pintura, sei lá, em 5 dias. Às vezes eu consigo fazer uma pintura em 1 mês, 2 meses. Né? Aquela moto, Denis, que você citou, eu demorei 2 meses para pintar aquela moto. É muito detalhe. E olha que, ó, eu sou bastante assim, criterioso nessa questão de horário. Começo às 8, paro às 5. Né? Imagina, 2 meses. É tempo, hein? Não, como a minha proposta é diferente da sua na questão dos detalhes, o meu processo não tem toda essa variação. É mais ou menos de 15 a 30 dias, depende das dimensões do quadro. Às vezes tem muitos elementos em um quadro e acaba demorando um pouco mais, mas não tem